Olá, pessoal. Então, nós vamos dar aqui continuidade ao nosso estudo da síntese proteica, olhando as outras moléculas envolvidas na síntese proteica. Então, sobre a estrutura do RNA mensageiro, vocês aprenderam bem com a professora Cláudia, né, como que se forma a extração o processamento do RNA mensageiro, né, como são retirados os introns, como é criada aquelas extremidades, CAP metilguanosina e cauda poliar. Nós também falamos ainda sobre o RNA mensageiro quando falamos das características do código genético. E nós precisamos agora olhar para as outras duas estruturas que estão envolvidas na síntese proteica, para o aminoácido RNA transportador e para os ribossomos. Começando então com o RNA transportador, né, vamos primeiro dar uma olhada na estrutura do RNA transportador antes da gente entender como é que acontece a ligação do aminoácido a cada RNA transportador específico. Então, os RNAs transportadores, eles vão ter de 73 a 93 nucleotídeos. Essa fita é uma fita simples, então, que começa a se parear com partes dela mesma, formando uma estrutura secundária, que quando a gente faz essa visão bidimensional, essa estrutura secundária, então, fica com essa aparência de uma folha de trevo, onde nós podemos reconhecer 4 braços nesse RNA transportador. O braço do aminoácido, que é esse braço que contém as duas extremidades, né, da cadeia de RNA transportador. Nós temos do lado oposto o braço do anticódon, que contém a trinca, que reconhece o códon. Nós já falamos um pouquinho sobre ela na aula de código genético. Nós temos o braço D, que é o braço de hidrouridina. E nós temos o braço da pseudouridina, que é esse braço aqui, timina, pseudouridina. Então, aqui a gente já vê alguma característica do RNA transportador, que é ter algumas bases diferentes, tá? Então, tem umas bases modificadas que vão aparecer aqui nos RNAs transportadores e que não aparecem em outros tipos de RNA. Nós podemos ter, se o RNA transportador for maior, a gente pode ter um braço extra que está demonstrado aqui, certo? E aqui, então, no braço do aminoácido, nós podemos observar uma trinca de nucleotídeos aqui, que sempre vai ser a mesma. Sempre nós vamos ter essa trinca terminando a fita de RNA transportador. Então, lembrando, né, como convenção, toda a cadeia de ácido nucleico, a gente sempre representa da esquerda para a direita 5' 3', que é como a gente está representando esse RNA transportador aqui. Então, a trinca final é sempre CCA, né? Então, a extremidade 3' de todo RNA mensageiro vai ser sempre CCA e o aminoácido estará ligado à adenina dessa trinca CCA. Isso que a gente vai ver como é que acontece nessa aula aqui também, tá? Então, aqui um outro desenho, tá? Um outro esquema para a gente visualizar várias visões aí dessa molécula de RNA transportador. Então, aqui uma visão bidimensional, aqui na letra A, tá? Então, novamente, nós podemos perceber o pareamento entre as bases aqui, pareamentos canônicos, né? Obedecendo a regra de Watson e Crick, formando essas alças. As alças estão identificadas com cores diferentes aqui nesse esquema, que é para que nós possamos reconhecê-la depois nas estruturas tridimensionais. Nós temos aqui, então, olha, a extremidade do aminoácido com aquele códon, aquela trinca CCA. Né? O anticódon está aqui no braço oposto. Então, só comparando aqui como esta figura se assemelha a uma folha de trevo, né? Então, o cabinho aqui seria o braço do aminoácido, né? Essa folhinha do meio seria o braço do anticódon e os braços laterais seriam daqueles
daquelas bases modificadas. Aqui em B e C, nós temos uma estrutura tridimensional desse RNA transportador. E daí, como agora a gente está no espaço, né? Então, na verdade, essa molécula ela tem esse formato de um L, tá? E nós temos duas visões aqui. Uma primeira visão é como se nós estivéssemos olhando aqui com esse braço da pseudouridina aqui, olhando de frente para ele, certo? Então, nós primeiro vemos aqui o braço da pseudouridina, aí lá para trás nós temos, meio projetado de lado, a gente tem o braço da dihidrouridina, aqui nós temos o braço do anticódon, e vejam que o braço do códon, ele fica, se isso aqui está bem na frente, esse braço do anticódon vai estar um pouco mais deslocado para trás. Nessa letra C, é como se nós fizéssemos uma mudança, um movimento dessa molécula aqui que está na letra B, girássemos ela 90 graus no sentido horário, de maneira, então, que aquele braço do aminoácido que está lá para trás, ele vai ser trazido aqui do lado e você vai poder vê-lo aqui, então, certo? O braço D vem para o lado direito, né? O braço da pseudouridina vem para o lado direito, o braço da dihidrouridina vai lá para trás e nós trazemos esse anticódon para cá, tá? O braço do anticódon para cá, certo? Então, nós temos essa molécula no espaço com formato tridimensional, ela tem esse formato de L. Aqui na letra D, isso aqui é um outro livro que nós não estamos trazendo para vocês, eu estou aproveitando algumas figuras dele, isso aqui é o The Cell, tá? É como eles estão representando o RNA transportador com o aminoácido no livro, né? Nesse livro aqui em questão. Então, a gente pode ter essas representações diagramáticas em desenho, né? Nos livros, de acordo com o que os artistas entendam aí. E é interessante a gente olhar aqui na letra E, olha, que na verdade essa molécula de RNA transportadora, ela é sintetizada assim, né? Como uma cadeia linear de RNA, e daí a gente passa a ter uma estrutura secundária sendo formada pelo pareamento entre essas regiões aqui. Está destacado para nós aquelas bases que vão fazer parte dos braços, né? Que vão identificar os braços aqui, certo? Bom, então, uma coisa muito importante de todo o processo de síntese proteica é essa questão da ligação do aminoácido ao RNA transportador, tá? Então, isso vai dar a maior parte da fidelidade do processo no que diz respeito a colocar o aminoácido correto correspondente àquele códon. Vamos tentar explicar isso melhor. Então, vamos lá. A ligação do aminoácido ao RNA transportador, ela vai acontecer no citossol. Então, é no citossol que nós vamos ter as enzimas aminoacil-RNA transportador sintases, que são as enzimas que fazem a ligação dos aminoácidos aos RNAs transportadores. Quantas enzimas dessas nós temos? Nós temos uma para cada aminoácido, tá? Então, veja, não é uma para cada RNA transportador, é uma para cada aminoácido. Então, são 20 enzimas aminoacil-RNA transportador sintase. Então, uma mesma aminoacil-RNA transportador sintase pode ligar o aminoácido que ela reconhece nos diferentes RNAs transportadores para aqueles aminoácidos que são codificados para mais de um códon, tá certo? Então, nessa ligação do aminoácido ao RNA transportador, essas enzimas vão catalisar ligações covalentes entre o aminoácido que ela reconhece com o RNA transportador que tem o anticódon correspondente àquele aminoácido. Então, veja, grande parte, na verdade, a maior parte da fidelidade do processo, ela está aqui, tá? Então,
Por quê, gente? Veja bem, o que o RNA, o que vai acontecer ali no ribossomo é o encaixe do códon com o anticódon. Então, o ribossomo, ele vai proporcionar um bom encontro do anticódon com o códon. Agora, se este RNA transportador estiver carregando o aminoácido errado, o ribossomo não é capaz de perceber isso. Desde que haja o encaixe correto do anticódon com o códon, se este RNA transportador está carregando o aminoácido incorreto, o ribossomo não vai perceber. Não tem nenhuma enzima, nenhum RNA, nenhuma proteína ali no ribossomo que é capaz de perceber que um certo RNA transportador não está carregando o aminoácido correto. Então, veja, grande parte da fidelidade do processo está nesta parte aqui que acontece no citosol. Tanto que nesse livro do O'Donnell, que eu estou adotando para vocês para tratar desse assunto, ele até traz isso como o segundo código genético. Tá? Então, o segundo código que a gente tem é esse do reconhecimento do aminoácido correto para ser ligado no RNA transportador correto pela aminoácido RNA transportador sintase. Então, quando terminar essa reação, essa ligação do aminoácido ao RNA transportador catalisado por essas enzimas, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, o aminoácido vai ficar conectado ao RNA transportador, que carrega o anticódon, que reconhece o códon correto para este aminoácido, certo? E a segunda coisa que vai acontecer é que esse aminoácido ele vai estar ativado quimicamente. Isso significa que ele está em um nível de energia mais elevado e ele está apto a fazer ligação peptídica. Gente, nós temos que lembrar que tudo no universo tende ao estado de menor energia. Então, sistemas que estão com a sua energia muito alta, eles tendem a fazer reações, a participar de reações que diminuam a energia dessa molécula, desse sistema aí, certo? Então, quando a gente diz aqui que o aminoácido está ativado, significa que durante essa ligação, nós já vamos falar novamente sobre isso, ele vai formar uma ligação que tem uma energia alta, tá? Tem uma alta energia ali. Então, essa ligação ela está muito propensa a ser desfeita, a ser quebrada. Por quê? Porque sempre um processo de liberação de energia é favorecido, né, pelas leis naturais. Tá? Então, o universo sempre tende a um estado de menor energia. Então, como é que acontece essa ligação dos aminoácidos com os seus respectivos RNAs transportadores? Então, nós vamos falar só dessa questão de como é a ligação do aminoácido ao RNA transportador e depois nós falamos um pouquinho do que é que garante que é o aminoácido correto que está sendo ligado nesse RNA transportador que tem um anticódon específico, tá? Então, primeiro, como é que é feita a ligação do aminoácido ao RNA transportador? Então, isso é feito, essa ligação do aminoácido ao RNA transportador é chamado de ativação dos aminoácidos. E isso é feito em duas etapas. Nós temos a etapa de adenilação e depois a etapa de ligação ao RNA transportador. Então, nessa etapa de adenilação, o aminoácido ele vai ser ligado a uma adenosina monofosfatada. Então, essa é uma etapa que consome energia. Nós temos aqui uma molécula de ATP envolvida, né? O que é um ATP? É um nucleosídeo trifosfatado de adenina, tá? Então, uma adenosina trifosfatada. Nós temos aqui, então, essa adenosina trifosfatada, essa molécula de ATP, e aqui nós temos o aminoácido. O que acontece é que os grupos químicos amino e carboxila desse aminoácido, eles são ionizados aí em ambiente aquoso.
E esse grupo carboxila, ele fica, então, ele se torna um nucleófilo, tá? Ele tem afinidade por núcleos. E a gente tem aqui, né, um ataque nucleofílico desse oxigênio aqui do grupo carboxila ao fosfato do primeiro, né, ao fósforo do primeiro fosfato da molécula de ATP. Então, quando esse ataque acontece, é essa reação que a enzima aminoácido RNA transportador sintase catalisa. Então, esse ataque nucleofílico do grupo carboxila ao fósforo, né, do primeiro fosfato do ATP, da molécula de ATP. Então, acontece esse ataque nucleofílico, essa ligação aqui vai ser rompida e o aminoácido vai ficar ligado aqui agora a uma adenosina monofosfatada, porque 2 fosfatos ou um pirofosfato são esses 2 fosfatos aqui, vai ser liberado, olha aqui, os 2 fosfatos, o pirofosfato, certo? E nós temos, então, o aminoácido ligado covalentemente a essa adenosina monofosfatada, certo? Libera esse pirofosfato e uma enzima pirofosfatase aqui no citosol também cliva esse pirofosfato de maneira que o processo de retorno, é isso? Ou seja, o pirofosfato ser adicionado aqui de volta e voltar a separar o aminoácido do ATP, a gente reverter essa ligação, não vai acontecer porque isso requereria a entrada de energia. Então, como além de clivar a adenosina trifosfatada, o pirofosfato também é clivado, juntar os 2 fosfatos para formar o pirofosfato e de novo fazer romper essa ligação aqui para refazer o ATP, isso iria consumir muita energia. Como eu disse para vocês, o caminho sempre é no sentido de menor energia, então o processo fica irreversível, uma vez ligado aqui o aminoácido à adenosina monofosfatada, a gente não vai ter a reação inversa acontecendo. Bom, a próxima etapa é esse aminoácido adenilado aqui, ele vai então ser ligado àquela adenina daquela trinca CCA que eu enfatizei para vocês, que termina o RNA transportador. Então, vamos olhar aqui, olha. Nós temos ali o aminoácido adenilado, nós temos o RNA transportador, tá? Ligado, nós temos lá o CCA e está sendo mostrado aqui só o nucleotídeo de adenina, o fosfato, a ribose e a base, certo? Só está mostrando aqui o nucleotídeo de adenina. Bom, então, esse aminoácido adenilado, ele vai poder ser ligado a essa adenina do RNA transportador em 2 vias, certo? E que são catalisadas aí por enzimas diferentes. Nós temos as aminoácido RNA transportador sintases de classe 1 e as aminoácido RNA transportador sintase de classe 2. Aqui vocês têm o quadrinho falando quais são os aminoácidos que são ligados por uma e por outra enzima, classe de enzima, e vocês vão ver que não é nada de tão absurdo assim. Novamente, nós vamos ter essa enzima catalisando uma reação de ataque nucleofílico da hidroxila que está ou no carbono 2' ou no carbono 3' da ribose desse nucleotídeo de adenina que está lá na ponta, certo? Nesse grupo carboxila aqui, tá? Então, no caso das enzimas de classe 1, o ataque nucleofílico é feito pela hidroxila que está no carbono 2'. Então, ele ataca aqui este carbono, desfaz essa ligação do fosfato com a carboxila, libera o AMP
e o aminoácido fica ligado aqui no carbono 2' desse nucleotídeo de adenina lá no final do RNA transportador. Como a gente está vendo aqui, ó, tá certo? Bom, com a proximidade dessa carboxila aqui da hidroxila que está no carbono 3', o que vai acontecer é um segundo ataque nucleofílico e espontâneo dessa hidroxila neste carbono da carboxila e, novamente, esse aminoácido vai, então, ser transferido para o carbono 3' do nucleotídeo de adenina, daquele último nucleotídeo de adenina do RNA transportador, certo? As enzimas de classe 2, RNA transportador sintase de classe 2, elas catalisam diretamente a ligação do aminoácido ao carbono 3' do nucleotídeo de adenina, que existe na extremidade do RNA transportador, tá? Então, nós não temos essa etapa aqui. Vai direto no nucleotídeo 3' e a gente forma, então, essa estrutura, que é o aminoacil RNA transportador, ou seja, o RNA transportador carregando um aminoácido, por isso que nós chamamos esse RNA transportador agora de aminoacil RNA transportador. E esse aminoácido, então, ele está ligado ao carbono 3' do nucleotídeo de adenina no RNA transportador por uma ligação éster. Essa ligação é uma ligação que tem energia de hidrólise negativa, ou seja, ela tem essa reação de hidrólise, ela tem uma energia favorável de quebra. Então, assim, ela é uma ligação energeticamente favorável. Isso quer dizer que ela está muito propensa a ser quebrada se a gente colocar esse aminoácido aqui, né, essa estrutura próxima a uma outra molécula que possa fazer essa reação de hidrólise junto com ela, que é isso que vai acontecer lá no ribossomo. Depois a gente vai entrar nesses detalhes. O que é importante a gente perceber é que lá, na hora que a gente fizer a ligação de um aminoácido com o outro, não vai ter gasto de energia, porque a energia ela já foi gasta aqui quando a gente ligou o aminoácido no RNA transportador. Aqui já foi gasto um ATP que deixou esse aminoácido que está ligado ao RNA transportador ativado, ou seja, ele está num nível de energia mais elevado. Novamente, no universo, tudo tende a caminhar para um estado de menor energia. Então, aquilo que está com muita energia acumulada tende a espontaneamente, quando for possibilitado, se direcionar espontaneamente para um estado de menor energia. Então, estando ativado, esse aminoácido estando ativado, significa que ele está muito propenso a fazer essa reação de hidrólise de uma maneira espontânea. A energia gasta para fazer a ligação, ela já foi gasta aqui, tá? Aqui nós temos um outro esquema mostrando a mesma reação, então, de uma maneira um pouco mais simplificada. Então, nós temos aqui o aminoácido, os grupos amino e carboxila, nós temos o ATP. Então, nessa primeira etapa da reação, nós vamos ter a ligação da adenosina monofosfatada. Então, aqui no esquema está sendo representado bem, né, os 3 componentes desse nucleotídeo, ribose, adenina e o fosfato, né? Então, a adenosina monofosfatada. E nós temos, então, aqui que esse ATP foi quebrado, liberado os 2 fosfatos e a adenosina monofosfatada foi ligada ao grupo carboxila aqui. Aquela primeira etapa, que é a produção do aminoácido adenilado. Esse aminoácido adenilado, então, agora vai para uma segunda etapa, né, onde ele vai ser ligado a hidroxila, no final das contas, sempre a hidroxila do carbono 3' da
do nucleotídeo de adenina, que fica na extremidade 3' do RNA transportador. É isso que está acontecendo nessa etapa aqui, olha. Então, agora vai ser liberado a adenosina monofosfatada e o aminoácido foi ligado à ao carbono 3' do nucleotídeo de adenina da extremidade 3' do RNA transportador. Isso tudo aqui está acontecendo na enzima, tá? Então, são as duas reações catalisadas por esta enzima. Agora, a gente vai ver um filminho onde mostra um pouquinho essa estrutura tridimensional do RNA transportador e, no fim, a interação dela com a enzima RNA transportador sintase. Então, vamos lá. Então, existe uma narração em inglês que eu tiro, mas eu posso disponibilizar o filme para vocês. Então, aquela estrutura tridimensional em L, mostrando aqui o braço do aminoácido, a extremidade 3', o aminoácido ligado aqui, tá? As outras alças, a alça do anticódon em azul clarinho, o anticódon especificamente. Esse aminoácido é a fenilalanina. Então, aqui a gente tem a fenilalanina ligada à ribose, né? Daquela base, daquele nucleotídeo de adenina. Vindo aqui para o braço do anticódon, aqui nós temos as 3 bases do anticódon, certo? Então, aqui mostrando agora para nós a estrutura química, o anticódon aqui é a AG. E agora, por fim, mostrando a ligação desse RNA transportador com a aminoácido RNA transportador sintase, tá? Então, a gente percebe aqui que existe uma interação muito grande da RNA transportador sintase com a porção 3', onde acontece a ligação do aminoácido, como também com o braço do códon, tá? Por quê? É isso que a gente vai ver agora, né? Vamos entender um pouquinho, porque a gente falou aqui como a enzima liga o aminoácido no RNA transportador. Mas a gente tem uma outra coisa que é importante também. Essa enzima precisa reconhecer que este é o RNA transportador correto, ou seja, que ele carrega o anticódon correto para este aminoácido que ela está ligando aqui, tá certo? Então, é isso o que a gente vai dar uma olhadinha agora. Então, como é garantida essa fidelidade da aminoácido RNA transportador sintase? Isso vai ser garantido por algumas coisas, não é uma coisa só que garante a fidelidade dessa enzima. Uma dessas coisas é a própria estrutura do RNA transportador. Então, o que a gente sabe, tá certo? É que existem algumas bases, no RNA transportador, que são reconhecidas pela RNA transportador sintase e que são reconhecidas como sendo daquele RNA transportador específico. Então, não é só uma questão de reconhecer as bases do códon, ela também reconhece outras bases que estão distribuídas pelos outros braços desse RNA transportador, certo? Então, as bases que estão em laranja e em azul aqui, elas são bases críticas para esse reconhecimento, certo? As bases que estão em roxo são bases que se repetem em todos os RNAs transportadores. Então, essas bases não podem ser usadas pela RNA transportador sintase para reconhecer um RNA transportador específico. Já as que estão em azul ou em alaranjado, elas vão ser diferentes em cada RNA transportador. Então, cada RNA transportador sintase consegue reconhecer essas bases, então, em pontos específicos. Então, isso aqui é um esquema geral. Cada RNA transportador vai ter o seu conjunto aí de bases que ele reconhece, além dali do anticódon, tá? Aqui é a visão bidimensional, aqui é a visão tridimensional, também evidenciando quais são essas bases críticas aí, as azuis e as alaranjadas, certo? E aqui a gente tem o anticódon.
Aqui nós temos um outro esquema, né, com um outro jeito de representar. Então, em verde claro, nós temos a RNA transportador sintase. Aqui no caso, é a RNA transportador sintase específica para o aminoácido glicina, tá? Então, especificamente para este aminoácido, é importante a especificidade da ligação vai ser dada pela interação da RNA transportador sintase com o braço do aminoácido e com o braço do anticódon. Então, as bases que ela reconhece, né, como específicas desse RNA transportador estão localizadas nesses braços. Nós também podemos ver uma molécula de ATP ligada aqui, tá? Na RNA transportador sintase. Para fazer aquele primeiro passo, né, de adenilação do aminoácido, certo? Então, entendam que também é muito importante essa interação, esse reconhecimento que a RNA transportador sintase faz do RNA transportador por essas estruturas, certo? Por essas bases específicas para garantir que ela vai ligar o aminoácido certo nesse RNA transportador, tá? Então, essa é uma primeira coisa. Uma segunda coisa que garante a fidelidade da aminoácido RNA transportador sintase é o próprio sítio ativo da enzima, né? Então, nós sabemos que toda enzima tem o seu sítio ativo, né? Que é um local mesmo, uma estrutura tridimensional. A gente falou lá para trás que toda proteína funciona na base do encaixe, né? Ela sempre tem o encaixe com aquele seu ligando. Então, o substrato dessa enzima é o aminoácido, é o RNA transportador, ela vai ter um sítio de ligação, um sítio ativo, né, onde essas moléculas precisam se ligar. Nós sabemos que essa interação ela é sempre do tipo chave e fechadura, então a gente sempre tem uma forma específica para aquele ligando, para aquela molécula que tem que se encaixar nesta enzima, né? No caso aqui, muito do conhecimento que tem sobre essa ligação dos aminoácidos pela RNA transportador sintase foi feito se estudando aminoácidos que são muito parecidos, tá? Então, por exemplo, a isoleucina e a valina são dois aminoácidos que são muito parecidos. E como é que a RNA transportador sintase de um e de outro aminoácido aí não se confunde e não acaba ligando isoleucina no RNA transportador que tem o anticódon para a valina e vice-versa. Então, uma das coisas que garante isso é essa ligação ao sítio ativo. Antes da gente ressaltar isso aqui um pouquinho mais, vamos olhar a estrutura desses dois aminoácidos, certo? Então, nós temos aqui o aminoácido já adenilado, né? Nós temos aqui, olha, a ligação com o AMP, que está coloridinho, e aqui nós temos a estrutura química da isoleucina e a estrutura química da valina. Então, observem como esses dois aminoácidos são parecidos. Olha como aqui a gente tem o mesmo grupo, depois esses dois grupos aqui, esses dois grupos aqui, olha. Então, isso aqui tudo é igual. O que é diferente de um para o outro? É a presença desse CH2 aqui. É só isso que é diferente de um aminoácido para o outro. E isso acaba dando para a isoleucina um tamanho maior. Observa que ele é mais comprido, né? Ele é maior do que a valina. E justamente por isso que a isoleucina adenilada não consegue entrar no sítio ativo da RNA transportador sintase para a valina. Por quê? Porque o sítio ativo da RNA transportador sintase para a valina, ele é menor, né? Já que a valina é menor do que a isoleucina. Então, a isoleucina não consegue entrar aqui, né? Isso já é um passo de fidelidade também. Essa questão de ter a forma que se encaixa com o sítio ativo. Agora, vice-versa é possível, ou seja, a valina ela é menor do que a isoleucina, então ela consegue entrar no sítio da RNA transportador sintase da isoleucina, tá? Por quê? Porque ela é menor do que a isoleucina, então ela consegue encaixar aqui. Então,
já subverteu o primeiro controle aí, né? Ela conseguiu passar o primeiro controle e fazer essa ligação errada. O que acontece é que nas RNA transportador sintase existe um segundo sítio na enzima, que é um sítio que faz a checagem, tá? Do aminoácido que foi ligado a esse RNA transportador. Então, veja aqui que já foi feita a ligação, né, da valina com o RNA transportador da isoleucina, ou seja, uma ligação errada. Essa ligação pôde ser feita porque a valina conseguiu encaixar no sítio ativo, né, o sítio que faz a ligação do aminoácido com o RNA transportador. No entanto, logo em seguida ele é transferido para esse sítio de prova de correção, ou seja, esse sítio que checa se foi ligado ao aminoácido correto. E daí observe que agora este sítio tem a forma que encaixa a valina, ou seja, se aconteceu o encaixe de um aminoácido aqui, já se sabe que não é isoleucina. Então, a isoleucina não consegue se encaixar no sítio de prova de correção. Somente a valina consegue se encaixar aqui. O sítio é menorzinho, vocês estão percebendo? Então, se aconteceu o encaixe, a RNA transportador sintase já cliva esse aminoácido aqui e já desfaz essa ligação. Tá certo? Então, dessa forma, existe essa checagem automática que elimina as ligações que foram feitas erradas. Então, uma outra visão, né, desse processo, nós temos aqui a aminoácido RNA transportador sintase, ligada ao RNA transportador onde ela ligou o aminoácido. Então, ela tem dois sítios, o sítio ativo, onde ela liga o aminoácido ao RNA transportador, e o sítio que está sendo chamado aqui nesse livro de sítio de edição, que é esse sítio de prova de correção aqui, tá certo? Que fica aqui próximo. Então, o que acontece? Se a enzima aminoácido RNA transportador sintase liga o aminoácido errado em um RNA transportador, logo em seguida esse aminoácido ele vai ser checado nesse outro sítio, nesse sítio de edição. Se ele conseguir se encaixar aqui, significa que é o aminoácido errado que está inserido e então a própria enzima já cliva esse aminoácido e remove ele desse RNA transportador, tá certo? Então, com isso, se garante a fidelidade do processo, porque a gente está garantindo que é o aminoácido correto que está ligado nesse RNA transportador que possui o anticódon que reconhece o códon para esse aminoácido específico, tá certo? Então, aqui sobre RNA transportador é isso, a gente faz os ribossomos numa outra videoaula.